Olá, não vim trazer a paz, mas a divisão. Este é o tema do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Allan Kardec coloca duas passagens do Novo Testamento que tratam do tema. A primeira é a seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E a outra passagem é: vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Isso está em Lucas 12, versículos 49 a 53. À primeira vista parece muito estranho, né? Que Jesus afirme que venha trazer a espada, não a paz, que venha trazer a divisão. Então, como podemos entender essa questão? Observa que nos textos bíblicos há uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, onde diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, referindo-se ao Messias que haveria de vir. Um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Aí Jesus diz ali: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aqui está em Isaías dizendo que o Messias que haveria de vir, Jesus, o Cristo, seria denominado o Príncipe da Paz. E que esse principado e a paz não haveria fim, não teria fim. Há uma outra parte que parece esclarecer bem essa questão, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27. Diz assim: deixo-vos a paz. Novamente, aí está o contraste, né? Não penseis que eu venha trazer a paz. É que ele diz: deixo-vos a paz. Em sequência, ele esclarece: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, há aqui duas coisas. O Evangelho de Jesus vem trazer
o conflito. E Jesus, ao transmitir o seu ensino, ao transmitir aos seus discípulos a tarefa de divulgar este evangelho que trará a espada, o fogo à terra, ele diz: a minha paz vos dou. O evangelho de Jesus, ele proporciona ao ser humano a transição da etapa de predomínio da matéria através dos instintos, dos apegos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. O Evangelho de Jesus vivenciado proporciona a transição da criatura em evolução do predomínio da matéria para o predomínio do espírito. Quando há no íntimo de uma pessoa o predomínio do espírito, ele está em paz. Seja qual for a experiência exterior a qual esteja vivendo. Se traz aflição, se não traz aflição. Está em paz. Há uma passagem muito curiosa, está descrito no livro Paulo e Estevão, quando Saulo, ainda antes de chamar-se Paulo, ele se defronta com Estevão na casa do caminho. Ele vai lá para desfazer aquele mal-entendido, dizer que Moisés era superior a Jesus, que aquilo que eles estavam falando ali era uma blasfêmia, era uma heresia. Ele foi disposto a tudo para desmascarar aqueles homens do caminho. E Estevão então faz a sua preleição a respeito do Evangelho de Jesus, que causa um choque, um espanto em Saulo. Saulo era um homem versado, um homem de conhecimento profundo da lei. E vê a sabedoria daquele homem falando daquele jeito, com uma serenidade que o impressionou. Ao término da preleição de Estevão, Saulo levanta questões de maneira agressiva e Estevão responde a ele de maneira serena, com uma lógica irrefutável, com uma autoridade de conhecimento que assombra Saulo de Tarso. Mas ele não se dá por vencido. Proporciona junto ao Sinédrio a convocação de Estevão para que perante o Sinédrio ele viesse ali a dizer a respeito da superioridade de Moisés sobre Jesus, que Jesus não era o Messias, coisa nenhuma. E Estevão foi. E diante de todo o Sinédrio, ele fala com uma serenidade, uma sabedoria que impressiona toda a plateia. Eles entram em discussão entre eles e Paulo fica chocado com aquilo. Ele não se conforma. Ele tanto fez, o Saulo, que ele ficou impressionado com aquela paz que o perseguiria para o resto da sua vida. Mesmo depois, ele consegue o apedrejamento de Estevão, aquela coisa toda, que é bem conhecido. Ele se defronta com Jesus, as portas de Damasco, transforma-se, mas ele prossegue divulgando o Evangelho de Jesus, então, com uma determinação impressionante, e após anos de dedicação sem fim à divulgação do Evangelho, ainda assim, ele não conseguia compreender aquela paz que ele viu em Estevão. Aquilo o assombrava, até que aconteceu em Corinto, onde ele teve uma experiência extraordinária, que sob as chicotadas dos homens da sinagoga, dos hebreus da sinagoga, ele entra em êxtase, numa paz, numa serenidade que não mais o deixaria. Então veja que há uma transição em que ele vem trazer a espada, os conflitos que as pessoas que ainda estamos vivendo este mundo de predomínio do egoísmo, do orgulho, nos deparamos com o Evangelho de Jesus.
não aceitamos, estamos acomodados na posição em que estamos. Não queremos largar. Isso é um instinto de conservação, de dominação de território. Alguém está adentrando meu território, eu preciso me defender. É o predomínio da animalidade sobre a espiritualidade. Isto acontece entre os grupos religiosos. Há no mundo aí esses conflitos de grupos religiosos porque pensam diferente. É a espada, é o fogo que é lançado à terra, não é? Há também conflito entre pessoas, onde predomina o egoísmo, essa coisa toda. E há um conflito também, esta espada, no íntimo de cada um de nós, através da nossa consciência. Daí advém a culpa, quando nós, então, com a espada da verdade do Evangelho, nós defrontamos os nossos egoísmos, nossos enganos, nossas fugas, nossos medos. Ainda aí, em todos os níveis onde há ser humano, onde ainda predomina a matéria, há o fogo, a espada que o Evangelho traz. Mas transposto isto, nós então encontramos a paz. Foi o que Jesus falou ali. O próprio Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 13, fala assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. A nova terra. Então Jesus veio trazer a espada para esta terra, veio trazer o fogo para esta terra. Mas como diz Pedro, nós aguardamos a nova terra quando nós transitaremos então para o reino da paz, predomínio do Espírito sobre a matéria, como Estevão, que chocou tão profundamente o Saulo, que carregou isso por anos a fio, lutando até que ele conseguiu vencer a terra, este mundo que lhe predominava no íntimo, conquistando a nova terra. Allan Kardec faz uma extensa análise dessa questão, muito rica, muito preciosa. E ele traz, mais ao final desse texto, ele fala assim, isso Allan Kardec, quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Se Jesus estivesse dizendo isto hoje, ele falaria assim: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação,
até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Caridade, benevolência para com todos, é a paz interior, né? Indulgência para com a imperfeição dos outros, paz interior. Perdão das ofensas, paz interior. Ficam aí estes breves comentários acerca desse tema. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Tema fascinante. Nós assim concluímos a leitura do capítulo 23, Estranha Moral. No próximo vídeo, nós daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.